Estamos com Dona Rosinha Ginsburg, que é mãe do Bruno Tis. Dona Rosinha, qual é a sensação de ver um filho que é um grande jornalista se tornar um escritor? Primeiro que era inesperado. Foi inesperado. O Bruno pretendia ser médico para descobrir a cura do câncer. Era o sonho dele. Mas ele já tinha um espírito investigativo muito menino ainda, de curso primário. Quando ele se apaixonava por um assunto, ele era meio malandro, mas quando ele se apaixonava por um assunto, ele ia a fundo pesquisar. Então, para mim, não chega a ter sido uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi assim uma coisa encantadora. E nesse momento político que a gente vive, Dona Rosinha, a senhora que foi casada com Hélio Tis, mãe de Bruno Tis, qual é a importância da imprensa nesse momento? Nesse momento, em todos os momentos, a imprensa livre é muito importante. Nesse momento, então, ela tem um valor inestimável, porque essa polarização e esses retrocessos políticos que a gente vê por aí, e a lembrança da ditadura ainda está, a ferida não cicatrizou e nem vai cicatrizar. Perdemos pessoas conhecidas, queridas, exiladas, e eu acho assim, a importância agora então é decisiva. Estamos aqui com Sérgio Pugliese, um grande homem de comunicação, meu amigo, e que foi repórter iniciante na época que o Bruno já era um repórter consagrado. O que você lembra dessa época? Eu lembro tudo, né? Como se fosse hoje isso. Porque eu sempre fui um acumulador, eu guardava recortes de jornais, das matérias que eu mais gostava, eu sempre quis ser jornalista. E nessa época, em 1986, quando eu entrei para a redação, os caras que eu queria conhecer como repórteres, as matérias que eu mais gostava era Jorge Antônio Barros, esse que está me entrevistando aqui agora, Israel Tabac, Luiz Fernando Gomes e Bruno Tis. Adorava as matérias desses caras. E aí, de repente, eu chego numa redação e tu dá de cara com o Bruno Tis, eu ia olhando os crachás, né, pra procurar o nome dos caras, né, pô, quando eu vi eu era tiete mesmo, porque eu não tinha selfie naquela época. Se tivesse, eu teria feito com todos esses que eu falei agora. Mais Rony Lima, Mônica Freitas, que está aqui, pô, era muita fera, né, muita fera. Então hoje eu estou aqui com um canto do violino, porque é uma história linda de um violino que se apaixonou por uma bateria, e aí depois eles viveram felizes para sempre. Não poderia ser diferente, romance investigativo. O cara é da área. Eu estou muito feliz de estar aqui. Adoro o Bruno Tis porque ele toca piano como ele batia os teclados daquela velha máquina do JB quando a gente começou, né? Com a mesma poesia que sai do piano, saía de suas matérias. Eu tive o prazer de trabalhar com o Bruno no Jornal do Brasil, no Caderno de Cidade. Então era muito interessante esse trabalho, porque o Bruno era muito rigoroso, muito cioso do resultado final ali, do nosso caderno, da edição que a gente fazia daquelas páginas, grandes repórteres, grandes fotógrafos, e era muito bom lidar com tanta qualidade. E o Bruno refletia bem essa qualidade. Ao mesmo tempo, rigoroso, cioso desse resultado final e convivendo com uma descontração muito grande. Era divertido trabalhar ali. Então, em termos de crescimento profissional foi fantástico. Em termos de diversão, de consolidação de amizade, foi tudo muito bom. Tá bom, na verdade, o Bruno sempre foi escritor. Ele era um cara que eu desconheço, jornalistas que mais se interessava pelo texto. Era capaz de atrasar uma edição, me lembro ele editor de cidade, eu era subeditor de cidade dele, do JB. Ele era capaz de atrasar uma edição porque ele tinha um preciosismo com o texto, em pentear o texto.
E isso está na alma dele. Eu acho que ele escreveu, devia ter escrito outros livros antes, que além de ser um excelente, espetacular jornalista, ele sempre teve o português, o texto como seu caminho principal. Estou aqui com Rony Lima, grande jornalista, escritor, nosso companheiro da redação da Geração 80, Jornal do Brasil, onde o Bruno já estava quando nós chegamos no ano de 1981. Como é que você vê, Rony, essa transição do jornalista que vira escritor? O Bruno é um querido amigo e sempre foi um grande escritor, né? Ele tinha um texto maravilhoso, né? Estamos com o Luiz André Hauser, que é um dos sócios da Máquina, da editora Máquina de Livros, que lançou o livro do Bruno. O Hauser conheceu o Bruno editor, colega de trabalho, nasceu uma amizade entre eles grande, daí eu imagino que tenha nascido a sociedade, e agora ele está conhecendo também o Bruno escritor. Como é que são esses três? O jornalista, o sócio e o escritor. Eu conheci o Bruno na redação do Extra. Ele foi a pessoa que me contratou para o Extra, para começar no jornal, cuidar da parte de cultura. E a gente com o tempo acabou ficando amigo, a gente começou a conviver muito junto. E o Bruno fez uma trajetória muito parecida com a minha, né? Eu segui um pouco o Bruno. O Bruno foi para a área de negócios dentro do jornal. E eu, de certa forma, também migrei para a área de negócios justamente quando ele saiu, quando ele deixou o Extra para ser CEO do Sistema Globo de Rádio. Então, ir para a área de negócios, de certa forma, foi um pouco mais fácil para a gente na hora de montar a editora. Né? Porque na editora não basta a gente ser editor, né? Cuidar de texto, cuidar de conteúdo. A gente tem que botar a mão na massa também, na área comercial, na distribuição, na área financeira da editora. Então acho que essa química que a gente tem desde 1998, ela agora ficou muito mais fácil. É muito fácil trabalhar com o Bruno. Porque o Bruno, ele além de ser um jornalista brilhante, de ser muito criativo, né? Acho que o Bruno é muito conhecido na imprensa carioca pela criatividade dele. A gente meio que se complementou. Então um cuida mais da área de negócio, o outro cuida mais do conteúdo, e acabou que deu uma química boa e tá aí o sucesso do canto do violino. Estamos com Maurício Menezes, grande homem de rádio, de comunicação, humorista, integrante do Quarentena News, e que conhece um pouco do Bruno, o homem de rádio. O que você sabe disso? Olha, eu conheço o Bruno há mais de 50 anos, embora eu não tenha estudo de idade, né? Mas existe uma curiosidade muito grande entre mim e o Bruno, além de eu ter sido muito amigo do pai dele, né? Eu aprendi muito com o Hélio Tis, né? Eu, quando entrei para a Rádio Globo, o Hélio Tis já era uma pessoa de grande sucesso na Rádio Globo, né? Agora tem uma curiosidade sobre o Bruno, que é o seguinte: eu fui o primeiro chefe do Bruno. Quando ele entrou para o rádio, como estagiário, eu era chefe dele na Rádio Globo. Eu dei o primeiro emprego para o Bruno, como repórter, como estagiário. E quando eu fiz a tabela no fim de semana, o Bruno olhou a tabela no quadrado e falou: porra, vou ter que trabalhar fim de semana? Eu tenho um churrasco, porra, não posso trabalhar fim de semana. Aí eu dei uma ajeitada, sem saber que ele seria a grande figura que se tornou, né? Mas eu falei: olha aqui, garoto, eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar desse fim de semana, mas, pô, tu quer ser jornalista, cara, tem que trabalhar sábado também, feriado, Natal, Ano Novo. Aí, não, mas esse fim de semana eu não vou poder. Ele ia se demitir, hoje ele seria farmacêutico, né? Mecânico, alguma coisa assim. Aí eu me tornei o primeiro chefe dele. E ele foi o meu último, olha que curiosidade, o último chefe que eu tive no rádio foi o Bruno, na Rádio Globo, quando ele me levou para a Rádio Globo de volta, né? Eu estava fora do rádio, ele me levou para a Rádio Globo e se tornou o meu chefe. Então nós temos essa curiosidade. E nós temos muita afinidade, né? O Bruno é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito querida, né? Exceto no futebol. Ele me deu azar de torcer pro Fluminense. Esquece.